Recebi uma mensagem de um número desconhecido, e a foto de perfil era da minha infância. A cada noite, o ritual era o mesmo. Depois de horas mergulhada em manuscritos antigos e obras de arte renascentistas, a luz fraca da luminária de leitura projetando sombras longas e dramáticas em minha sala meticulosamente organizada, eu me permitia um momento de silêncio quase sagrado. O vinho tinto, um bom Cabernet Sauvignon que eu havia guardado para uma ocasião especial que nunca chegava, dançava em minha taça, e a música clássica preenchia o ambiente, uma sinfonia suave que embalava meus pensamentos. Eu, Ana, uma historiadora da arte com quase uma década de experiência em curadoria de exposições em galerias renomadas, havia construído uma vida de ordem e previsibilidade, uma fortaleza contra o caos que por vezes a própria história da arte, com seus dramas e paixões, revelava. Minha existência era um mosaico cuidadosamente montado de estudos, exposições, viagens a museus e o aconchego do meu apartamento em São Paulo, um refúgio de paz no coração pulsante da metrópole. Eu apreciava essa rotina, essa calma. Era a minha forma de controle, o meu bálsamo para um passado que, embora distante, ainda guardava ecos de mistério e uma pontada de dor que eu preferia manter trancada. Naquela noite, contudo, a harmonia foi quebrada de forma abrupta. Não por um toque estridente de telefone, mas por uma vibração sutil, quase inaudível, que se propagou do meu celular repousando sobre a mesa de centro, ao lado da taça de vinho e de um livro aberto sobre a Primavera de Botticelli. Era uma notificação de mensagem, de um número desconhecido, um DDD internacional que meus olhos, acostumados a decifrar símbolos antigos, não conseguiram identificar de imediato. Ignorar seria o curso natural de ação. Minha caixa de entrada estava sempre cheia de spam e de tentativas de golpes. Mas algo naquela vibração, um ritmo diferente mais insistente, como o chamado distante, me fez hesitar. Estendi a mão, a curiosidade sobrepondo-se à minha aversão a interrupções. Desbloqueei a tela. E então, o mundo parou. A pequena bolha de perfil, que geralmente exibia um avatar genérico ou uma foto de paisagem de algum desconhecido, mostrava uma imagem. Não era uma selfie de um desconhecido, nem um ícone de aplicativo. Era uma fotografia antiga, desbotada pelo tempo com as bordas irregulares, como se tivesse sido arrancada de um álbum esquecido em algum sótão empoeirado. Um vestígio de um tempo que eu havia deixado para trás. Era uma fotografia minha. Minha fotografia. A imagem era de uma menina pequena, talvez com uns 7 ou 8 anos de idade. Seus cabelos castanhos que hoje eu mantinha curtos e modernos, emoldurando um rosto que o tempo havia tornado mais sério e reflexivo, estavam presos em 2 tranças apertadas com fitas coloridas e um tanto desbotadas nas pontas, como as que minha mãe costurava para mim. Seus olhos, grandes e curiosos, da cor do mel líquido, brilhavam com uma inocência que eu mal conseguia reconhecer em mim mesma hoje, tão distante parecia aquela versão de mim. Ela usava um vestido xadrez de flanela com um colarinho branco e abotoado que eu me lembrava de odiar profundamente, pois me parecia rígido e antiquado, e meias brancas que iam até os joelhos, já poídas e sujas de terra. Ela estava sentada no balanço de pneus do quintal da minha casa de infância. Aquele balanço rústico e improvisado que meu pai havia pendurado com esmero na árvore mais antiga e robusta do jardim, suas raízes fortes e profundas. Com as pernas balançando no ar, um sorriso banguela e descontraído, com a boca aberta em uma gargalhada infantil e genuína, que revelava a ausência dos dentes da frente, recém-caídos e os braços estendidos para cima, como se estivesse prestes a voar, a alcançar o céu. Azul e infinito sem amarras. A taça de vinho escorregou dos meus dedos, caindo suavemente no tapete felpudo sem quebrar, o líquido vermelho espalhando-se em uma mancha escura e crescente que parecia espelhar a mancha em minha alma. O som da música clássica, antes tão reconfortante, agora parecia distante, abafado, substituído por um zumbido agudo em meus ouvidos. Um eco perturbador daquela imagem. Aquela foto só podia existir em um lugar. No meu álbum de infância, aquele álbum de capa azul marinho, com páginas amareladas e fotos coladas com cantoneiras de papel, que minha mãe guardava às 7 chaves na última gaveta de um armário empoeirado no sótão da casa dos meus pais, a centenas de quilômetros de distância. E talvez em uma única outra cópia, que eu havia dado a alguém muito especial, alguém que havia desaparecido da minha vida há décadas, sem deixar vestígios, como fumaça ao vento. Meu coração, que momentos antes batia compassado no ritmo sereno da noite, agora martelava em meu peito com uma força descomunal. Um tambor frenético que ecoava em meus ouvidos, abafando qualquer pensamento. O ar faltou em meus pulmões, e uma tontura súbita e avassaladora me atingiu, fazendo a sala girar ao meu redor,
como se eu estivesse em um carrossel desgovernado. Aquela não era uma foto qualquer. Não era uma foto que se encontraria facilmente na internet ou em redes sociais, de forma aleatória. Era uma imagem profundamente pessoal, íntima, um registro de um momento específico, de um tempo e de um lugar que só eu e mais uma pessoa poderíamos reconhecer com tanta clareza, com tanta profundidade emocional. E essa pessoa havia sumido da minha vida há quase 30 anos, deixando um vácuo que nem o tempo conseguiu preencher. A mente, antes tão focada em Botticelli e na iconografia renascentista, agora era um turbilhão caótico de memórias, de fragmentos do passado que se misturavam com o presente, criando uma dissonância perturbadora e inquietante. Léo. O nome dele surgiu em minha mente como um relâmpago, rompendo a escuridão do esquecimento, iluminando um canto esquecido da minha alma. Léo, meu melhor amigo de infância. Léo, o menino do sorriso fácil e olhos curiosos, com quem eu compartilhava todos os meus segredos mais profundos, todos os meus sonhos mais bobos, mais infantis. Léo, o garoto com quem eu havia tirado aquela foto, naquele balanço de pneus, em um dia de verão que parecia ter sido há uma eternidade, um tempo imemorial. Léo, que havia desaparecido da minha vida sem deixar rastros, sem uma palavra, sem um adeus, quando tínhamos apenas 8 anos de idade. Um calafrio percorreu minha espinha, mais frio que o ar gelado da madrugada que se infiltrava pelas frestas da janela. Medo. Sim, medo. Um medo ancestral, primitivo, que me fazia questionar tudo. Mas também uma pontada de esperança, uma fagulha de curiosidade que se acendeu em meu peito, aquecendo o frio gélido da solidão que a ausência de Léo havia deixado. Quem era essa pessoa? Como ela havia conseguido aquela foto, aquele pedaço tão íntimo do meu passado? E mais importante, o que ela queria? Aquele número desconhecido, com aquela foto de perfil, não era apenas um mistério a ser desvendado, era um portal para o meu passado. Para um capítulo da minha vida que eu havia jurado ter enterrado profundamente, selado em um compartimento escuro da minha memória, em uma caixa esquecida da alma. Com as mãos tremendo descontroladamente, quase derrubei o telefone. A foto na pequena bolha de perfil parecia me encarar, meus próprios olhos infantis, cheios de uma curiosidade e uma alegria que eu mal conseguia reconhecer na mulher adulta que eu havia me tornado. A memória daquele dia específico, daquela foto, veio à tona com uma clareza assustadora, quase dolorosa. Era meu 8º aniversário. Meu pai havia acabado de me dar um balanço de pneus, feito com as próprias mãos, com todo o carinho e cuidado de um pai, e Léo, seu melhor amigo, tinha vindo me ajudar a inaugurá-lo, a testar a sua resistência, a celebrar aquele presente tão especial. Eu me lembrava da alegria, da excitação, dos gritos de Léo me empurrando cada vez mais alto, da sensação de liberdade, de poder voar, de alcançar o céu. Lembro-me da minha mãe com sua câmera fotográfica antiga de filme, pedindo para que posássemos para a foto, para que eu sorrisse, para que registrássemos aquele momento único. E eu, no ápice da minha alegria infantil, com a boca aberta em uma gargalhada genuína, tinha feito a pose que se tornaria a foto de perfil daquele número misterioso, um fantasma digital do passado. Meu passado, que eu pensava estar bem guardado, seguro em meu compartimento secreto, parecia estar batendo à minha porta, ou melhor, a tela do meu celular, exigindo ser reconhecido. A primeira mensagem chegou. Curta, enigmática. Apenas 3 pontos. E a minha vida que eu pensava estar sob controle, que eu havia moldado meticulosamente para ser previsível e organizada, estava prestes a ser virada de cabeça para baixo por um fantasma do passado, por uma memória que se recusava a permanecer esquecida. Eu sabia que não conseguiria dormir naquela noite. A busca pela verdade se tornaria uma obsessão, uma jornada dolorosa, mas necessária, para desvendar o mistério por trás daquele número desconhecido e da foto de perfil da minha infância. A angústia me consumiu por completo. O relógio avançava implacavelmente, os ponteiros marcando a passagem lenta daquela madrugada que parecia se estender por uma eternidade. Tentei racionalizar, encontrar uma explicação lógica e plausível para o que estava acontecendo, mas todas as minhas tentativas falhavam. Talvez fosse um trote de mau gosto, uma brincadeira cruel de algum colega de infância que havia encontrado a foto por acaso e estava tentando me assustar, me desestabilizar. Mas a especificidade da imagem, o ângulo único, a pureza do momento capturado, a tornavam única, quase impossível de ser replicada ou encontrada em qualquer lugar sem um acesso muito íntimo e pessoal ao meu passado mais remoto. Decidi investigar. Meu lado historiadora da arte, treinada para decifrar pistas, para analisar contextos e desvendar mistérios em séculos de história, acendeu-se impulsionando-me a agir.
Primeiro, tentei o óbvio, uma busca reversa da imagem em todos os bancos de dados e mecanismos de busca que conhecia. Nenhuma correspondência. O número, um DDD da Áustria, não retornava nenhum resultado em pesquisas online. Nenhuma rede social vinculada, nenhum registro público que pudesse me dar uma pista. Era como se o número e a foto vivessem em um limbo digital, existindo apenas para mim para me assombrar. A paranoia começou a se instalar sutil e insidiosa, corroendo minha paz de espírito. Olhei para as janelas, para a porta do meu apartamento, sentindo uma sensação inquietante de que estava sendo observada, vigiada. A cada ruído do prédio, o estalar do aquecimento antigo, o murmúrio abafado dos vizinhos, eu me sobressaltava, o coração aos pulos. O sono, que antes era uma necessidade básica, tornou-se um privilégio negado, um luxo que eu não podia mais me dar. No dia seguinte, exausta, mas com a mente em alerta máximo, contei a história para Marcos, meu namorado. Ele, um arquiteto pragmático, com os pés firmemente plantados na realidade, e cético por natureza, ouviu com uma sobrancelha arqueada, uma expressão de preocupação em seu rosto, mas também de uma leve incredulidade. Ana, meu amor, você está trabalhando demais. É um trote, uma brincadeira de mau gosto. Ou talvez a foto esteja em algum lugar online, em algum arquivo esquecido, e alguém a encontrou por acaso. Não se preocupe com isso, é só um número desconhecido. Vamos bloquear e esquecer. Ele tentou me abraçar, me confortar, me trazer de volta à realidade, mas sua tentativa de racionalizar o inexplicável apenas intensificou minha angústia, minha sensação de incompreensão. Ele não entendia a profundidade da minha conexão com aquela foto, com aquela memória. Não era um simples trote. Era Léo, ou algo relacionado a ele. A ausência de Léo em minha vida era uma ferida antiga, mal cicatrizada, que sangrava silenciosamente em meu coração. Nossos pais eram vizinhos e amigos íntimos. Crescemos juntos, inseparáveis, como irmãos, ou como duas metades de uma mesma alma. Ele era o irmão que eu nunca tive, o cúmplice de todas as minhas travessuras, o ouvinte de todos os meus segredos. Compartilhávamos tudo, segredos sussurrados sob as estrelas, medos infantis, sonhos audaciosos. Eu me lembrava de cada detalhe dele, o cabelo cor de areia que vivia caindo nos olhos, as sardas que salpicavam seu nariz, o jeito como ele ria. Um riso contagiante que me fazia rir junto, sem motivo aparente. E então, um dia, ele se foi. Seus pais, sem dizer uma palavra, sem um adeus, venderam a casa e desapareceram da cidade. Ninguém sabia para onde foram. Nenhuma carta, nenhum telefonema. Era como se Léo tivesse sido apagado da face da terra. E eu, em minha inocência infantil, nunca entendi o porquê. Minha mãe, que sempre foi mais reservada e cautelosa sobre o assunto, apenas dizia que as pessoas mudam, e as amizades nem sempre duram. Mas eu sabia que havia algo mais. Havia sempre um silêncio estranho, quase palpável, quando o nome de Léo era mencionado. A mensagem seguinte chegou no final da tarde. Dessa vez, não era apenas os 3 pontos enigmáticos. Era uma palavra. Lembrar. E logo abaixo, outra foto. Uma foto de um caderninho pequeno, com a capa azul desgastada pelo uso e pelo tempo. O caderninho secreto que Léo e eu tínhamos, onde anotávamos nossos códigos, nossos desenhos, nossos planos mirabolantes para desvendar os mistérios do quintal e da floresta próxima. O caderninho que só nós dois sabíamos da existência, e que eu havia guardado a 7 chaves como um tesouro precioso e inviolável. A foto mostrava uma página específica com um desenho que nós havíamos feito juntos, uma casinha na árvore com uma bandeira pirata e ao lado a letra L de Léo e a letra A de Ana entrelaçadas em um coração, um símbolo de nossa amizade inquebrável. Meu corpo inteiro gelou, uma sensação que me arrepiou da cabeça aos pés. Não era um trote. Não era uma coincidência. Era Léo. Ou alguém que conhecia nossos segredos mais íntimos, nossos laços mais profundos, nossas memórias mais preciosas. Aquele caderninho estava guardado em uma caixa de memórias na casa dos meus pais, no sótão, junto com o álbum de fotos. Como essa pessoa tinha acesso a isso? Uma nova onda de paranoia me atingiu com força total, mas, dessa vez, misturada com uma pontada de esperança e uma determinação feroz. Eu precisava desvendar esse mistério, custasse o que custasse. Liguei para meus pais, a voz tremendo de ansiedade, mal conseguindo formular as palavras. Mãe, você pode ir no sótão e procurar a caixa azul, aquela de fotos? E tem um caderninho pequeno, azul lá dentro. Eu preciso saber se ele está lá, se ainda está seguro. Minha mãe, acostumada com minhas excentricidades de historiadora, não questionou, apenas prometeu verificar. Minutos depois, ela ligou de volta, a voz confusa e um tanto preocupada. Filha, o caderninho não está aqui.
Eu procurei em todos os lugares e não o encontro. E eu não me lembro de ter visto ele em muito tempo. Você tem certeza que ele estava aqui no sótão? Aquela notícia me atingiu como um golpe no estômago. O caderninho havia desaparecido. Não estava na casa dos meus pais. Isso só tornava o mistério ainda mais denso, mais sombrio, mais assustador. Quem havia pegado o caderninho? E com que propósito? O que ele representava para essa pessoa? As mensagens continuaram a chegar nos dias seguintes. Não eram ameaças diretas, nem pedidos explícitos. Eram apenas fragmentos do nosso passado compartilhado, como se estivessem tentando reconstruir uma história perdida. Fotos de lugares que só Léo e eu conhecíamos. A velha ponte de madeira sobre o riacho, agora em ruínas, o esconderijo secreto na floresta, invadido por construções. O muro pichado atrás da escola, apagado pelo tempo. Cada imagem era um pedaço do meu coração que se desprendia, uma lembrança que eu havia enterrado, agora desenterrada com uma crueldade silenciosa, mas eficaz. E às vezes apenas uma palavra: medo, silêncio, perigo. Palavras que pareciam gritar uma verdade escondida. Minha vida começou a desmoronar. Eu mal conseguia dormir, mal conseguia me concentrar no trabalho. Minha pesquisa sobre Botticelli, que antes era o centro do meu universo, parecia insignificante diante daquele enigma do meu próprio passado, daquela sombra que se estendia sobre mim. Marcos estava cada vez mais preocupado, e nossas discussões se tornaram frequentes, permeadas por uma tensão que parecia nos sufocar. Ele me acusava de estar obcecada, de estar perdendo o contato com a realidade, de estar delirando. Ana, você precisa parar com isso. É perigoso. Pode ser alguém te perseguindo. Ou talvez você esteja imaginando coisas, se deixando levar pela nostalgia. Mas eu sabia que não estava imaginando coisas. Aqueles eram os meus segredos, as minhas memórias, a minha infância. E alguém estava brincando com elas, de uma forma que me aterrorizava e me fascinava ao mesmo tempo. Decidi ir para a casa dos meus pais. Eu precisava revisitar o passado, encontrar alguma pista, algum detalhe que eu havia esquecido, que pudesse desvendar o enigma. A casa, com suas paredes coloridas e seu jardim exuberante, era um santuário de memórias, um refúgio da minha infância. Mas agora até mesmo as memórias mais doces eram tingidas por uma sombra de medo, uma sensação de que o perigo estava à espreita. No meu antigo quarto, em meio a caixas de brinquedos e livros de infância, encontrei um velho álbum de fotos. O mesmo álbum onde estava a foto do balanço. Folheei as páginas amareladas, cada imagem um portal para um tempo que parecia tão distante, tão inocente, tão feliz. E então parei. Uma foto. Uma foto que eu não me lembrava de ter visto antes, que parecia ter sido inserida ali, como uma peça de um quebra-cabeça. Era uma foto de Léo e eu, sentados no chão da casinha na árvore que havíamos construído. Léo segurava o caderninho azul, aberto, e apontava para um desenho. Ao lado dele, um homem. Um homem que eu não reconhecia de imediato, mas que ao olhar com mais atenção, parecia familiar, como se eu já o tivesse visto antes. O rosto dele era borrado, como se a foto tivesse sido tremida, ou como se ele estivesse tentando se esconder. Mas a roupa, ele usava um uniforme de segurança. Meu coração martelou no peito. Eu me lembrei, como se um véu tivesse sido arrancado da minha mente. O guarda do parque. Aquele que sempre nos expulsava da casinha na árvore com uma expressão severa no rosto. Aquele que Léo sempre dizia ter olhos de espião. Minha mãe havia me contado que ele havia se demitido pouco tempo depois do desaparecimento de Léo. Mas eu nunca havia conectado os dois fatos, nunca havia suspeitado de uma ligação mais profunda. A mensagem chegou novamente pontual, como um carrasco que executa sua sentença. Apenas uma palavra: parque. E o quebra-cabeça que antes parecia tão fragmentado e sem sentido começou a se encaixar, revelando um quadro muito mais sombrio e perigoso do que eu jamais poderia ter imaginado. Minha cabeça girava, não mais pela tontura, mas pela força das memórias que ressurgiam. A foto do álbum, o caderninho, o guarda do parque e a palavra parque na mensagem. Era demais para processar, para minha mente absorver de uma só vez. As peças, antes dispersas e confusas, começaram a se conectar com uma precisão assustadora, formando um padrão sinistro. Uma teia de eventos que se estendia desde a minha infância. Senti um arrepio percorrer minha espinha, um frio que não vinha do ambiente, mas do fundo da alma, um pressentimento de perigo. Não era mais um mistério nostálgico que eu estava desvendando, era um alerta, um perigo iminente que parecia emanar do meu próprio passado, ameaçando o meu presente. O parque. Onde ficava a casinha na árvore, nosso refúgio secreto, nosso reino de fantasia. Onde Léo e eu passávamos horas construindo nossos mundos de faz de conta, compartilhando segredos sussurrados.
Eu me lembrei de um segredo específico, um que havia sido enterrado tão profundamente que eu mal conseguia acessá-lo, que minha mente havia apagado em um ato de autoproteção. Um segredo relacionado ao caderninho azul, nosso tesouro mais precioso. Léo, em sua curiosidade insaciável e seu espírito aventureiro, havia descoberto algo. Não era um tesouro pirata, nem um monstro adormecido, como nas nossas fantasias infantis. Era algo muito mais real, muito mais perigoso, muito mais sombrio. Ele havia descoberto que o guarda do parque, o mesmo homem da foto com o uniforme de segurança, estava usando a casinha na árvore como um esconderijo. Não para coisas inocentes como brincadeiras ou piqueniques, mas para algo sombrio, algo que ele, Léo, descreveu com a ingenuidade de uma criança, mas que agora, na mente adulta e experiente, soava alarmante e criminoso. Ele havia visto o guarda guardando pacotinhos estranhos em um buraco no tronco da árvore, embrulhados em plástico, e mais tarde, trocando-os por papéis coloridos com homens grandes e carrancudos que se moviam com furtividade. Léo, em sua inocência infantil, achava que era uma brincadeira secreta, um jogo perigoso. Mas eu, Ana, com a mente adulta e a experiência de mundo, sabia que ele estava descrevendo, sem saber, tráfico de drogas. O caderninho azul. Lá dentro, Léo havia feito desenhos detalhados dos pacotinhos, dos homens, dos papéis coloridos, dos carros que paravam no parque. Ele havia escrito, em sua caligrafia infantil e desajeitada, os horários em que o guarda vinha, os carros que paravam perto do parque, os nomes que ele ouvia sussurrados. Ele, em sua inocência, estava documentando um esquema criminoso. E eu, Ana, estava com ele naquele dia. Eu havia visto tudo. Eu havia ajudado a fazer os desenhos no caderninho. Eu havia prometido a Léo que seria nosso segredo, um segredo de dois, um pacto inquebrável. Mas eu havia esquecido. Minha mente, em sua tentativa de se proteger do trauma avassalador do desaparecimento abrupto de Léo, havia apagado aquele pedaço da memória, selando-o em um compartimento esquecido. A realização veio com uma força brutal, um golpe no estômago. Léo não havia desaparecido. Ele havia sido silenciado. E o caderninho, a prova irrefutável do crime, havia desaparecido com ele. Mas agora, o caderninho estava de volta. E alguém com acesso a ele estava me alertando, me lembrando, me chamando para a verdade. A próxima mensagem chegou. Uma foto do caderninho, mas desta vez a página estava aberta em uma lista de nomes. Nomes que eu reconheci com um calafrio na espinha. Nomes de pessoas que frequentavam o parque na época, que pareciam ter algum tipo de relação com o guarda. E no final da lista, um nome que me fez gelar até os ossos, um nome que eu conhecia muito bem, o nome da minha própria família, o nome de um de meus tios. Tio Alberto, o irmão mais novo da minha mãe. O homem que sempre foi o tio legal que me levava para passear no parque, que me contava histórias divertidas. O homem que, depois da morte de Léo, havia se tornado meu confidente, meu amigo, meu porto seguro. Aquele que havia me consolado, que havia me ajudado a superar o trauma da perda de meu melhor amigo. O homem que tinha acesso à casa dos meus pais, à caixa de memórias, ao caderninho azul. Meu mundo desabou pela segunda vez. A traição não vinha de um estranho, de um inimigo desconhecido, mas de alguém da minha própria família, alguém que eu amava e confiava cegamente. Alguém que havia se aproveitado da minha dor. Está gostando da história? Para nos apoiar, curta esse vídeo, siga o canal e ative as notificações. As mensagens continuaram, revelando mais e mais detalhes. O remetente não era tio Alberto, mas alguém que tinha acesso ao caderninho e que estava determinado a revelar a verdade, custasse o que custasse. Era como se uma voz silenciosa, vinda do passado, estivesse me guiando através de um labirinto de segredos. Tio Alberto havia sido o cúmplice do guarda. Ele estava envolvido no tráfico de drogas, em uma rede que se estendia para além dos limites do parque. Léo havia descoberto tudo e o guarda, com a ajuda de tio Alberto, o havia silenciado. Não o mataram, mas o levaram para longe, para outro país, para ser criado por uma família distante, com uma nova identidade, apagando seus rastros, silenciando sua voz. E o caderninho com as provas irrefutáveis havia sido guardado por tio Alberto, como uma garantia, um seguro, um trunfo em um jogo perigoso. A foto de perfil na mensagem, a minha foto de infância, era a sua forma de se aproximar, de me lembrar do passado, de me avisar que ele sabia que eu sabia. Ele estava doente, morrendo, e queria se livrar do peso da culpa, queria que a verdade fosse revelada, queria fazer as pazes com seu passado antes que fosse tarde demais. O confronto com tio Alberto foi doloroso, mas necessário. Eu o confrontei com as provas, com as mensagens, com o caderninho que ele havia enviado. Ele confessou em lágrimas da história toda.
A sua participação, a sua culpa, o seu arrependimento profundo. Ele me deu o endereço de Léo, a cidade onde ele vivia, a sua nova identidade, o nome de sua nova família. Liguei para o detetive. Desta vez, ele me ouviu com mais atenção, com uma seriedade que antes lhe faltava. As provas, a confissão, o endereço de Léo, tudo se encaixou, formando um quadro claro e irrefutável. Uma nova investigação foi aberta, agora com base em fatos concretos e testemunhos reais. Léo, meu melhor amigo de infância. Ele estava vivo, depois de quase 30 anos. Eu tinha o endereço dele. Eu tinha a chance de reencontrá-lo. A alegria era imensa, mas a dor do passado, da inocência perdida, da traição, ainda pesava em meu coração, uma mancha indelével em minha alma. A jornada até Léo foi longa e cheia de expectativas, de ansiedade. Eu precisava saber se ele estava bem, se ele havia se lembrado de mim, se ele havia se lembrado da nossa amizade, do nosso segredo. Eu precisava pedir perdão por ter esquecido, por ter me permitido apagar aquela parte da minha memória. Quando finalmente o encontrei, ele estava em uma pequena cidade na Alemanha, com uma nova família, uma nova vida. Ele não me reconheceu de imediato. Mas quando eu mostrei a foto do balanço, a foto de perfil do número desconhecido, um brilho de reconhecimento acendeu em seus olhos, uma centelha de esperança. Ana? Sua voz, antes hesitante, se tornou um sussurro emocionado. Léo. Nós nos abraçamos, as lágrimas escorrendo livremente, um abraço que carregava o peso de 30 anos de ausência, de silêncio, de um passado que se recusava a ser esquecido, um abraço que selava uma promessa de recomeço. Ele me contou sua história. A vida de medo, de fuga, de uma nova identidade, de uma constante vigilância. Ele havia se lembrado de tudo, de mim, do caderninho, do guarda, de tio Alberto. Ele havia enviado as mensagens, as fotos, para me alertar, para que a verdade fosse revelada, para que a justiça fosse feita. Ele havia guardado o caderninho como uma garantia, um seguro, um pedaço do seu passado que ele não podia abandonar, que ele precisava manter vivo. A história da minha infância, que parecia tão inocente, revelou-se um emaranhado complexo de segredos, traições e um heroísmo silencioso que me deixou sem palavras. Eu, a historiadora da arte que buscava a verdade no passado, havia encontrado a verdade em minha própria história, e ela era mais complexa, mais dolorosa e mais redentora do que qualquer obra de arte que eu já havia estudado. Recebi uma mensagem de um número desconhecido, e a foto de perfil era da minha infância. E ao desvendar o mistério, eu não apenas reencontrei um amigo perdido, mas também encontrei um pedaço de mim mesma que eu havia esquecido, um propósito que me guiava. Os dias e semanas seguintes foram um turbilhão de emoções e descobertas. O reencontro com Léo não foi apenas um momento de alegria e alívio, mas também o início de um doloroso processo de cura e de reconstrução. Ele, com a maturidade de um homem que havia vivido uma vida dupla, carregava as cicatrizes de um passado roubado, de uma infância interrompida. A infância que compartilhamos, antes vista por mim através de lentes cor-de-rosa da nostalgia, revelava-se agora sob uma luz mais sombria, tingida pela sombra do medo, da perda e da traição. Léo havia sido forçado a amadurecer rapidamente, a viver em constante alerta, a construir uma nova identidade sobre as cinzas de sua antiga vida, em um país estrangeiro. Ele me contou que por muitos anos havia se recusado a olhar para trás, a reviver o trauma que o assombrava. Sua nova família na Alemanha era amorosa e acolhedora, mas o vazio de sua origem, a ausência de suas raízes, era uma constante. Uma dor silenciosa que o acompanhava. As mensagens que ele me enviou não eram aleatórias, nem um jogo de gato e rato. Cada foto, cada palavra, era cuidadosamente calculada para despertar minhas memórias. Para me guiar através das pistas que ele havia deixado no caderninho e que eu havia esquecido ou reprimido. Ele não podia se expor diretamente pois a organização de tráfico, embora enfraquecida pela morte do guarda e pela fuga de tio Alberto, ainda tinha tentáculos. E ele temia por sua segurança e pela segurança de sua nova família. O caderninho, que ele havia conseguido recuperar anos depois, através de uma rede de contatos que ele havia construído em seu exílio, era sua arma secreta. A sua esperança de que a justiça um dia seria feita, de que a verdade prevaleceria. Ele havia percebido que tio Alberto estava doente, que o tempo estava se esgotando, e que aquela era sua última chance de desvendar a verdade, de se libertar do peso do passado. A confissão de tio Alberto, gravada por mim com o auxílio discreto de Marcos, foi a peça-chave para a reabertura do caso. O detetive, que antes me olhava com ceticismo, agora demonstrava uma seriedade sombria, uma preocupação genuína. A história de Léo, contada em seu próprio testemunho, corroborada pelas anotações do caderninho e pelas novas evidências que Marcos,
Com sua expertise em levantamento de dados e análise de padrões, havia desenterrado, formou um quebra-cabeça irrefutável. A rede de tráfico que parecia ter desaparecido há décadas, revelou-se uma organização complexa e ramificada, que havia prosperado nas sombras por anos, corrompendo pessoas e vidas. O choque para minha família foi imenso. Minha mãe, ao saber da traição de seu irmão, desabou em lágrimas, em um misto de dor e decepção. A imagem do tio legal, do homem que ela tanto amava e confiava, se desfez em pedaços. Meus pais se sentiram culpados por não terem percebido, por terem confiado cegamente, por não terem protegido o pequeno Léo. Mas em meio à dor, houve também a alegria do reencontro, a esperança de que a justiça seria feita. O processo de justiça foi longo e doloroso. Tio Alberto, em seu leito de morte, fez um acordo com as autoridades, confessando todos os crimes em troca de proteção para sua família e de uma chance de redenção em seus últimos dias. Sua confissão levou à prisão de outros envolvidos, à desarticulação completa da rede de tráfico. A verdade finalmente veio à tona, lavando a mácula que havia pairado sobre o desaparecimento de Léo, sobre a nossa comunidade. Léo e eu, com o apoio incondicional de Marcos, nos dedicamos a reconstruir nossa amizade. Ele decidiu voltar ao Brasil não para morar permanentemente, mas para reconectar-se com suas raízes, com sua história, com sua família de sangue. Ele visitou a casa dos meus pais, o parque, os lugares que um dia foram o palco de nossa infância. Ele viu a árvore onde a casinha ficava, agora com o buraco preenchido, um monumento silencioso a uma inocência perdida, a um tempo que não voltaria mais. Ele se encontrou com seus pais que foram encontrados em uma pequena comunidade no interior, vivendo com o peso da culpa, do medo, do segredo que haviam carregado por décadas. Foi um reencontro agridoce, marcado por lágrimas, perdão e uma tentativa sincera de reconstruir laços quebrados pelo tempo e pela dor. Eu, Ana, encontrei uma nova paixão em minha carreira. Minha experiência com a descoberta da verdade por trás do desaparecimento de Léo, com a análise de pistas, com a reconstrução de uma narrativa complexa a partir de fragmentos, me levou a um novo campo de estudo, a história oral e a preservação da memória de eventos traumáticos. Comecei a trabalhar em projetos que documentavam histórias de pessoas que haviam sido silenciadas, que haviam tido suas narrativas apagadas pela violência, pela injustiça, usando minha expertise em arte e história para dar voz aos que não podiam falar, para resgatar memórias perdidas. Marcos, meu namorado, se tornou meu maior apoiador, meu parceiro na busca pela verdade e na construção de um futuro mais justo. A sua mente lógica e sua capacidade de organização foram cruciais em cada etapa da investigação. Nossa relação se aprofundou, fortalecida pela diversidade, pela confiança mútua e pelo propósito compartilhado. Ele não me via mais como uma lunática, mas como uma mulher corajosa, determinada a lutar pela justiça, a desvendar a verdade. A foto de perfil, aquela foto do balanço da minha infância, permaneceu em meu telefone. Mas agora, ela não era mais um símbolo de medo ou de um mistério assustador. Era um lembrete da minha própria resiliência, da força da amizade e da capacidade da verdade de sempre encontrar seu caminho para a luz. Era um portal para um passado que, embora doloroso, havia sido finalmente compreendido e de certa forma redimido. O número desconhecido que antes me trazia angústia tornou-se o número de Léo. Nossas ligações eram frequentes, cheias de conversas sobre a vida, sobre o passado, sobre o futuro. Ele estava reconstruindo sua vida, recuperando sua identidade, e eu estava lá para apoiá-lo, para ser sua irmã, sua amiga, sua confidente. Eu ajudei a encontrar um psicólogo especializado em trauma, a lidar com os fantasmas do passado, a encontrar a paz interior que ele tanto merecia. A história da minha infância, que parecia tão inocente, revelou-se um emaranhado de segredos, traições e um heroísmo silencioso. Eu, a historiadora da arte que buscava a verdade no passado, havia encontrado a verdade em minha própria história, e ela era mais complexa, mais dolorosa e mais redentora do que qualquer obra de arte. Recebi uma mensagem de um número desconhecido, e a foto de perfil era da minha infância. E ao desvendar o mistério, eu não apenas reencontrei um amigo perdido, mas também encontrei um pedaço de mim mesma que eu havia esquecido, um propósito que me guiava, uma força que eu não sabia que possuía. O passado que eu havia tentado enterrar, ressurgiu com uma força avassaladora, mas não para me destruir, e sim para me libertar. Liberar-me do silêncio, do medo, da ignorância. Liberar-me para um novo futuro, onde a verdade era celebrada, onde a justiça era buscada, onde a memória era honrada. E nesse processo eu me tornei a pessoa que eu deveria ser, uma guardiã da verdade, uma defensora da memória, uma amiga leal, uma historiadora da vida.
E tudo começou com uma mensagem de um número desconhecido e uma foto de perfil da minha infância. Uma foto que para mim agora era um farol, um guia, um lembrete do poder da verdade e da resiliência do espírito humano, da capacidade de superar a dor e de encontrar a beleza mesmo nos lugares mais sombrios. E essa é a minha história.